A partir do legado de Paulo, é o título da lição 13 na classe dos adolescentes, última aula desse terceiro trimestre de 2022. Eu estou muito contente por encerrar esse trimestre aqui junto com você que vem nos acompanhando aí durante todo este ano e durante todas as aulas da escola dominical. Você sabe que semanalmente estamos por aqui. Não estou bem essas últimas 2 semanas, até peço desculpas, me atrapalhei, ainda estou tossindo um pouco, uma gripe muito forte me pegou, mas Deus está nos dando graça. Quero aproveitar o início desta aula para pedir oração pelo meu cunhado, irmão Oséias, tá? Nós estamos assim, carentes das orações dos irmãos, tá bom? Foi diagnosticado com uma lesão no estômago, vocês sabem o que isso significa, e nós estamos crendo no milagre de Deus, por isso nos ajude em oração. Então, assim, essa está sendo aquela semana bem complicadinha, mas não podemos parar, a obra não pode parar, por isso pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula aí da escola dominical. Que tem aí a sua leitura no texto de Filipenses 4, versículos do 10 até o 20, não é? E a mensagem, texto em destaque para esta aula está em 2 Timóteo 4 e 7. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Eu já falei que eu não gosto dessa nova tradução da linguagem de hoje, muda completamente o sentido, né? Então, combati o bom combate, é completamente diferente. Acabei a carreira e guardei, né? Aí conservei a fé, ok, né? Mas eu descobri que quando a gente faz uma leitura bíblica, a primeira leitura é numa versão, é essa versão que fica na nossa mente. Então é por isso que toda vez que eu vou ler um texto na tradução da linguagem de hoje, o meu cérebro fica brigando aqui dentro, porque ele é levado para a primeira leitura que eu fiz, que foi em Almeida, corrigida e tal, que são textos muito mais próximos do original. Eu tenho uma certa dificuldade com esta, vamos ter que facilitar o texto bíblico para o adolescente, por não sei o quê. Irmão, Bíblia é Bíblia, acabou. Tem que tomar muito cuidado aí com estas variações. Bom, nós então vamos falar aí sobre o apóstolo Paulo, o seu legado, não é? Então, o que acontece depois de Atos 28? Você sabe que Atos é considerado um livro que não, ele teologicamente falando, literariamente falando, ele não termina. Ele não tem uma conclusão, não tem nenhuma saudação no final, no livro dos Atos dos Apóstolos. Termina assim, versículo 30, capítulo 28 de Atos. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada e recebia todos que lhe procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem nenhum impedimento. Então, não há uma conclusão aqui. A história ela vai continuar. Bom, então o que acontece aqui depois de Atos 28? As informações sobre a vida de Paulo, depois da sua prisão em Roma, estão nas cartas que ele escreveu, tá bom? Então o que acontece aqui depois está nas cartas que Paulo escreve. Por isso que é muito interessante a gente ler o livro de Atos e todas as epístolas que ele escreveu. Porque além das mensagens que ele deixou, tem ali alguns detalhes sobre a sua vida, tá? Então, por exemplo, eu ministrei esses dias sobre o espinho na carne, e aí, por exemplo, nós temos aqui em Gálatas, no capítulo 4, nós temos aqui uma ideia do que pode ser esse tal desse espinho na carne, que ele fala lá em 2 Coríntios 12, e fica a pergunta, mas o que é o espinho na carne? Bom, há uma ideia baseado no texto bíblico, não em supostas conveniências ou especulações humanas e teológicas, está aqui em Gálatas. Quando você chega em Gálatas, você vai descobrir o seguinte, ó, Gálatas 4 e 13. Vós sabeis como, através de enfermidade na carne, eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Então, muito possivelmente, ainda não estou bem, desculpa a tosse. Muito possivelmente, o espinho na carne é literalmente uma enfermidade física. E ele continua dizendo aos Gálatas, e minha tentação, minha provação, que estava em minha carne, nem por isso me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolhestes como a um anjo de Deus, ou até mesmo como Cristo Jesus. Olha só, então, veja,
Oh, Jesus amado. Só um minutinho. Deu um charge aqui na nossa transmissão. E nós já vamos estabelecer aqui, ó. Estabeleceu. Opa, estamos de volta. Então, ou seja, esse espinho na carne que Paulo fala, muito provavelmente é uma enfermidade na carne. Outra coisa, se você ler aqui Gálatas, lê aí o versículo 14 de novo. Ele vai dizer, ó, não me rejeitastes. Então, assim, provavelmente era uma enfermidade, era algo que quem não conhecia Paulo, quando olhava, sabe, repulsa, sabe, um certo desprezo pela aparência, não é, que tinha aquilo ali. Aí no 15 ele vai dar uma outra pista. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível fora, vós terias arrancado os teus próprios olhos e dado-os para mim. Ora, por que eles teriam arrancado os próprios olhos e dado para Paulo? Porque possivelmente a enfermidade, o espinho na carne de Paulo era um problema na visão, era um problema nos olhos, que quando alguém enxergava, causava um certo desprezo, um certo nojo, sabe? Mas a igreja de Gálatas o recebeu e não o tratou com qualquer tipo de discriminação por causa de seu problema de saúde. Então, aqui em Gálatas, mais do que especulação, a gente tem algumas pistas. Não dá para afirmar categoricamente, mas é o mais próximo que nós podemos chegar do que é o espinho na carne. Então, assim, para a gente conhecer um pouco mais da vida de Paulo, nós temos que caminhar por dentro aí de suas epístolas. Nós vamos descobrir que Timóteo e Lucas foram cooperadores de Paulo até o fim. Nós vamos descobrir que a última carta que ele escreve ali próximo de sua morte, é a segunda carta que ele escreve a Timóteo, já ali se despedindo. Nessa carta, nós vamos descobrir o amor que ele tinha pela leitura, não é? Nesta carta, nós vamos descobrir um certo sentimento de solidão com o que Paulo está sentindo nesse momento. Nessa carta, nós vamos descobrir que João Marcos, que escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que o abandonou na primeira viagem missionária, aqui no final da vida de Paulo, João Marcos é um dos seus maiores colaboradores. Ele diz no versículo 11 do capítulo 4, 2 Timóteo, só Lucas está comigo. Esse Lucas aqui é o evangelista, é o que escreve o Evangelho de Cristo segundo Lucas e é o que escreve Atos dos Apóstolos. Marcos, traze-o contigo porque ele me é proveitoso no ministério. Olha só, Tíquico, eu enviei ele a Éfeso. Aí ele diz, a capa que eu deixei em Troade com Carpo, quando vieres, traze contigo e os livros, especialmente os pergaminhos. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me desampararam, mas o Senhor estava comigo e me fortaleceu, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida por todos os gentios, não é? Então, enfim, lendo as cartas de Paulo que a gente vai aí descobrir um pouco mais sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu legado. Bom, tópico 2 aqui, comunicação às epístolas, tá? Epístolas ou cartas, qual é a diferença? Há uma ideia de que epístolas é algo mais eclesiástico e cartas é algo mais pessoal. Mas na realidade, tanto um quanto o outro cumpre as duas funções. Mesmo as epístolas ou cartas que ele escreve para Timóteo, ele escreve para Timóteo, mas serve para toda a igreja e serve para nós hoje, tá certo? Bom, Paulo não só viajava bastante, como também escrevia muitas cartas. Era um meio de comunicação importante para que ele mantivesse contato com as igrejas. O conteúdo das cartas de Paulo era focado nos ensinos que visavam explicar sobre quem é Deus, a importância da morte e ressurreição de Jesus e de como deve ser a vida do cristão na igreja e sociedade em geral. Então, assim, eu costumo dizer que se nós não lermos as cartas de Paulo, nossa compreensão do evangelho fica limitada.
Porque aquilo que os evangelhos apresentam é Paulo que explica. Os evangelhos mostram a encarnação de Cristo, os milagres, as palavras, mas quem vai explicar o plano da redenção é Paulo. É Paulo que vai explicar. É tanto que, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, está aí uma informação para você mostrar para os alunos, provavelmente eles não sabem, a carta de Paulo aos Romanos é considerado o quinto evangelho. Isso mesmo. Tudo que há para se compreender sobre salvação está na carta aos Romanos. Logo, um cristão que nunca leu a carta de Paulo aos Romanos, nunca estudou, nunca meditou, ele tem uma compreensão limitada sobre o evangelho e o próprio plano aí de salvação. As cartas foram escritas no idioma grego, não tinha folha de papel, então se usava papiro ou pergaminho, não é? O papiro era feito do miolo de uma planta, tá? Mais ou menos aqui no Brasil tem uma planta na Amazônia, eu acho que é a Vitória Régia. Já ouviu falar? É uma das coisas que eu mais lembro da minha infância na escola, nunca esqueço disso, a Vitória Régia, né? Que é uma planta que ela fica em cima assim do rio e ela tem a folha dela fica né, ela é uma planta de água e a folha dela fica na superfície do rio. O papiro é mais ou menos aquilo ali, então pegava essa folha e colocava tirava dali, tinha todo um processo que fazia e aí escrevia naquilo ali. Depois nós temos o pergaminho, né, que eram folhas feitas com couro aí de animais, tá? Então assim, uma carta, a produção, ela contava com o trabalho de escribas, que eram especialistas em escrever cartas ou documentos, tá certo? Então, há cartas que o próprio Paulo, de próprio punho, escreveu, e há cartas que ele ditou e outros escreveram para ele, tá certo? Então ele ditou, ele falou, enquanto, por exemplo, Lucas escreveu assim ali a sua carta. Lucas esteve com ele aí nos últimos momentos ali, tá certo? Por exemplo, 2 Coríntios, ele diz, eu escrevo estas coisas. Então isso aqui é ele que está escrevendo, a sua segunda carta aí aos Coríntios. Eu escrevo estas coisas. Colossenses 4,18, saudação de minha mão, não é? Então é ele que está escrevendo aqui esta carta, não é? Mas há cartas que outras pessoas estão escrevendo. Olha só, 2 Tessalonicenses, saudação de Paulo com minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas, assim eu escrevo, tá certo? Então, ele escreveu aí esta carta também, tá certo? Então, ele escrevia estas cartas eram enviadas ali por meio de carteiros, né? A gente chamaria hoje de carteiros, né? Ou a gente poderia chamar aí dos mensageiros, né? Que levavam estas cartas para ali o seu destino, não é? Ali para o seu destino. A carta tinha por objetivo substituir a presença da pessoa. Por isso que o tom é oral, como se fosse uma conversa. É por isso que quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente nota, é como se ele estivesse ali conversando com alguém. Então, ele fala de uma maneira que é muito gostosa de ler, porque é exatamente esse tom de conversa que tem aí com as pessoas. Aqui mostra que Tércio colaborou com Paulo nas suas escritas. A gente pode ver isso aqui em Romanos, capítulo 16 e 22. Eu, Tércio, escrevi esta carta. Então, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita por Tércio, não é? E também tem as cartas que ele escreveu de próprio punho. Então, um meio de comunicação, tá certo? Então, o apóstolo Paulo, hoje, o que ele faria? Com certeza, ele usaria os meios que temos hoje. Então, não tenho dúvidas. Paulo usou os melhores meios que tinha naquele momento, para aquele tempo. Ele usaria os melhores meios. Por isso que a internet, as redes sociais devem ser usadas para propagar o evangelho de Cristo, para transmitirmos a mensagem da palavra de Deus para as pessoas. Paulo usou todos os recursos que tinham, nós também devemos usar para o crescimento do evangelho. E aí chegamos ao tópico 3, você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu,
Inscreva-se, ative as notificações e continue orando por nós. O Novo Testamento é composto por 27 livros, dos quais 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Né? Aí nós temos lá Hebreus, que é Paulo ou não é Paulo? Às vezes parece que é Paulo, às vezes não. Na carta aos Hebreus não tem remetente e não tem as saudações que em todas as epístolas e cartas que Paulo escreveu tem. Então fica essa dúvida. Mas, enfim, 13 são atribuídas diretamente a ele, tá? Aí nós temos Gálatas, tá? Que o tema principal é a liberdade cristã. Nós temos Tessalonicenses, que fala da vida cristã e a volta de Cristo, não é? A igreja dos Tessalonicenses, eles estavam tão ansiosos pela volta de Cristo que eles estavam abandonando a vida comum, o dia a dia já, porque para eles Jesus voltaria naquele momento, e muitos, ao verem que alguns irmãos estavam morrendo antes da volta de Jesus, estavam perdendo. Peraí, como assim? Jesus disse que ao voltar os irmãos estavam morrendo, e Paulo escreve, calma, nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança. Tá? Os que estão morrendo vão ressuscitar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele escreve 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, ele escreve. Em 1 Coríntios, Paulo fala da questão de divisão e outros problemas. É a carta mais pessoal de Paulo e a que fala de assuntos complexos, como questões de moralidade, de sexualidade, não é? Romanos, Paulo escreve, como eu já disse, o 5º evangelho, ele vai mostrar a justificação aí pela fé. Quando esteve aqui preso em Roma, que é a sua primeira prisão aqui em Roma, que é uma prisão do colarinho branco, que eu digo, ele ainda não era visto como ele não era visto ainda como uma ameaça ao império. Ele vai escrever aqui as suas cartas de prisão, que é exatamente Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Tá certo? São cartas simplesmente maravilhosas, estas cartas de Paulo. Efésios é uma carta eclesiástica, uma carta linda, uma carta muito poderosa, na verdade, muito fervorosa. Aí ele escreve para Tito, que é um jovem pastor, que ele vai falar sobre a conduta da vida cristã, porque ele enviou Tito para Creta, tá? Que era um lugar onde havia muita influência das filosofias humanas. Escreve para Timóteo a primeira carta como um aconselhamento pastoral, não é? Então todo mundo já esteve em uma festividade onde o tema foi 1 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. E depois ele escreve a sua segunda carta para Timóteo, a última carta, aonde o tema principal aí é o bom combate, né? A segunda carta de Paulo é uma carta muito pessoal, mas também ela é uma carta... as cartas de Paulo, embora a maioria delas com poucos capítulos, mas muito densas, muito plenas. Tá me faltando aqui uma palavra, muito fortes, assim, com conteúdo realmente muito poderoso, né? Então vale a pena ler as cartas de Paulo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, tem aí 15, 16 capítulos, as outras, via de regra, 4, 6 capítulos, mas como eu já disse, são, se você prestar atenção, a divisão em versículos e capítulos é para que didaticamente ficasse melhor para a gente ler e para a literatura em si, mas se a gente tem ideia que isso aqui é uma carta, então é muito legal você ler a carta de uma vez só e ler diversas vezes. Você pode aí, professor, orientar o seu adolescente a pesquisar. Vamos ler aqui a carta de Paulo a Timóteo. Quando é que ele escreveu, onde é que ele estava, para quem que ele escreveu, qual que é o conceito desta carta, qual que é o contexto cultural, o entorno em volta do qual Paulo escreve essa carta para Timóteo. Tudo isso agrega valor e enriquece o texto bíblico e aguça a curiosidade das pessoas para ler a palavra de Deus, que é sempre nova, é sempre atual. Tá certo? Então, o grande legado que Paulo deixou, se nós perguntássemos para Paulo hoje, Paulo, você tinha ideia quando você escreveu estas cartas? Eu pergunto aqui para você, professor. Você acha que quando Paulo escreveu essas cartas, você acha que estas cartas que ele imaginou, primeiro, que estas cartas chegariam até nós hoje? Que estas cartas seriam canonizadas? Claro que não, gente. Eles não tinham a menor ideia que o que eles estavam escrevendo, eu penso assim, em nenhum momento há qualquer indicação de que o que eles estavam escrevendo
seria compilado em um conjunto de livros para ser distribuído para toda a humanidade. Eles jamais imaginaram isso, né? Então Marcos escreve lá a sua percepção do evangelho de Jesus Cristo, Lucas escreve, João escreve, Mateus escreve, Paulo escreve, tá bom, ele escreveu, endereçou, mandou ali para as pessoas, para os primeiros destinatários, mas eles não imaginaram. Então o grande legado que Paulo deixa para nós, imagine se Paulo não tivesse escrito, olha a importância. Imagine se Paulo não tivesse acreditado em colocar para fora aquilo que estava dentro dele. Imagine se Paulo não tivesse registrado. Por isso que é muito importante o registro daquilo que Deus traz ao nosso coração, daquilo que Deus coloca no nosso coração. Você tem o costume de registrar suas pregações, suas mensagens, os seus comentários da escola dominical? Você pode não imaginar, mas isso, quem sabe, daqui a gerações será lido por alguém. Hoje nós temos a rede social. Eu tenho coisas que eu coloquei na rede social há 6 anos atrás e ainda hoje tem gente assistindo, tem gente lendo, tem gente compartilhando. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós hoje temos o que Paulo levou milênios para alcançar, né, com a sua mensagem. Hoje nós podemos alcançar em segundos. Pensa nisso. Paulo acreditou que dentro dele tinha uma mensagem que precisava ser compartilhada. Ele pode não ter imaginado que alcançaria esta dimensão, mas ele compartilhou. O grande legado que Paulo nos ensina: tenha convicção do seu chamado, e o maior legado que você pode deixar é uma mensagem. O maior legado de Paulo é a mensagem que ele deixou para inspirar vidas, fortalecer e edificar vidas. Este é o grande legado de Paulo. Ele deixou uma mensagem nos corações e nas vidas de todos aqueles que têm contato com este livro sagrado. E com certeza, inspirados no apóstolo Paulo, nós precisamos entender isso e passar por esta geração, passar por esta terra e deixarmos uma mensagem, a mensagem do evangelho, as nossas experiências, a nossa vida com Deus, que muda e que transforma todo aquele que nele crê. Aleluia! Trimestre abençoado, trimestre maravilhoso. Nós estamos aqui concluindo a nossa aula. Orem por nós, orem pela nossa família, que Deus nos dê vitória. Um forte abraço para você, para os teus alunos. Parabéns por mais um trimestre aí na Escola Dominical. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no nosso canal. Nós sempre estaremos por aqui com a ajuda de Deus para ajudar vocês. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.